Todos nós sabemos a diferença entre o dia e a noite, entre um dia nublado e um dia sem nuvens. Sabemos também que o Sol emite radiações, e a mais conhecida por nós é a chamada luz visível. Mas por que temos essas diferenças? Será que à noite não tem nenhum tipo de radiação eletromagnética? O que chamamos de luz visível é apenas uma pequena parte do espectro das radiações eletromagnéticas. E por que chamamos de luz visível? A resposta é meio óbvia. É a que nós, seres humanos, conseguimos observar. Mas, como veremos na aula de biofísica da visão, outros animais conseguem... não preciso falar isso. Mas o que você percebe na figura? Está aparecendo a figura do arco-íris ou do espectro de cores do azul até o vermelho. À esquerda da luz visível temos ondas de comprimento de onda alfa, menor frequência, e hertz de maior frequência. Lembrando que essas grandezas físicas são inversamente proporcionais, ou seja, quando há um aumento, a outra diminui. Essas radiações são chamadas de ionizantes para fins biológicos, já que conseguem ionizar, que é ejetar um elétron de um átomo ou molécula, fazendo com que esse se torne um íon. Átomos de importância biológica como o carbono, o fósforo, o nitrogênio e o oxigênio fazem parte desse aspecto. Vamos lá, à direita da luz visível temos as chamadas radiações não ionizantes. Como é razoável de se pensar, as radiações não ionizantes não são capazes de ionizar esses átomos de importância biológica. Elas têm comprimento de onda mais longo e frequência menor do que da luz visível. A radiação ultravioleta, ou UV, ela é não ionizante, apesar de ter energia suficiente para ionizar alguns átomos, mas como esse tipo de radiação não é capaz de ionizar átomos de grande importância biológica, são carbono, fósforo, nitrogênio e oxigênio, ela é considerada não ionizante para fins biológicos. Vamos lá. Radioatividade e radiação corpuscular. Segundo o dicionário Mitchell, a palavra radioatividade vem dos termos em latim radios, atividade, que significa desintegração espontânea do núcleo atômico de certos elementos, resultando na emissão de radiação eletromagnética ou na emissão de partículas. A radioatividade vem de elementos químicos pesados que possuem núcleos instáveis que acabam desintegrando-se. Em geral, esse processo de desintegração emite partículas alfa, semelhante ao núcleo do átomo de hélio, ou seja, contém 2 prótons e 2 nêutrons. Partículas betas que são semelhantes ao elétron, mas que por ter carga positiva ou negativa, e ainda radiação gama. Portanto, a radiação pode ser de natureza corpuscular, como os prótons, os nêutrons e elétrons, que fazem parte das partículas betas. Esses prótons, nêutrons e elétrons, eles são ejetados de átomos ou nucleoatômicos. A radiação corpuscular pode ter carga elétrica, massa e velocidade, ou seja, ela pode ser positiva, negativa ou neutra, e também pode ser leve. Um exemplo que ele deu é a partícula beta, que tem a massa de um elétron, ou ela também pode ser pesada, com a partícula alfa, que tem 2 prótons e 2 nêutrons. Agora a gente vai falar sobre a radiação alfa. A radiação alfa, semelhante ao núcleo do átomo do elemento químico hélio, e a radiação beta são corpusculares. Elas são formadas por partículas que têm massa. Já a radiação gama é uma radiação eletromagnética
de altíssima energia, ou seja, não é partícula. No entanto, como essas três radiações podem ser emitidas por radionuclídeos, o que são radionuclídeos? São isótopos radioativos de alguns átomos. A gente acha que é comum falarmos das três radiações simultaneamente, mas tem um pouquinho diferente. Vamos entender um pouco melhor. Átomos de um mesmo elemento podem ter núcleos diferentes. Podem ter núcleos com diferente quantidade de nêutrons. Eles têm o mesmo número atômico, mas valores diferentes do número de massa. Esses átomos são chamados de isótopos, por terem o mesmo número atômico Alguns desses isótopos são radioativos, ou seja, emitem radiação. Isso porque seu núcleo é estável. Para alcançar a estabilidade, os núcleos desses átomos emitem energia na fórmula de partículas aceleradas. São alfa ou beta, ou de ondas eletromagnéticas, que são as gamas. Na tabela periódica tem um elemento químico que é chamado cloro. O número atômico é 17. Ele pode variar, um cloro com número de massa 35 e outro cloro com massa 37. Isso acontece com os isótopos, como por exemplo do carbono, que possui 6 átomos diferentes. Isso devido ao que a gente estava falando na aula. Na natureza do carbono 12, o carbono 12, ou seja, a gente está saindo na floresta, tem isso daí. O carbono 12 é o mais comum, mas temos isótopos de carbono 14, que é importante para a datação de amostras fósseis. Por exemplo, você poderia explicar a razão? É porque o carbono 14 ele demora muito mais tempo a se desintegrar. Isso daí eu já sei. Então, ele está falando aqui do isótopo radioativo do urânio, de massa 238. Ele vai perdendo uma partícula alfa por vez e acaba se tornando um elemento químico chamado tório. O nome desse processo tem o nome como decaimento radioativo de transmutação, onde o elemento químico urânio se transformou ou se transmutou no elemento químico tório. Esse decaimento de isótopos radioativos, em geral, ocorre em diversas etapas, que pode durar milhares de anos ou até segundos, até chegar um elemento químico estável, ou seja, tudo na natureza vai buscar a estabilidade. Então, vai perder elétrons, vai perder isótopos, mas tem que ter esse equilíbrio. Por isso que o urânio pode perder às vezes e virar o tório. Para saber mais sobre radioatividade, decaimento radioativo, bem como todos os problemas relacionados a radiações. Não quero ler isso aqui. Que ela está falando sobre a penetração. Vamos lá. Para finalizar essa parte da matéria, as radiações ionizantes têm diferentes poderes de penetração e podem ser barradas mais facilmente ou não. Ele mostra um vídeo aqui onde certo material consegue barrar e outros materiais não. É como, por exemplo, a gente vai fazer um raio-x, o nosso corpo barra uma parte, os ossos, né? Mas a outra radiação passa o nosso corpo. Próximo tópico é a interação da radiação ultravioleta com os sistemas biológicos. Para entendermos os efeitos biológicos da radiação ultravioleta, ele mostrou um vídeo. Um caminhoneiro que passou 28 anos dirigindo na estrada, que metade do rosto dele está mais envelhecido do que a outra. Você consegue perceber que o sol em excesso, ele meio que vai causar efeitos na sua pele, como o envelhecimento precoce, e também pode causar câncer de pele.
Essa radiação ultravioleta é responsável por esse efeito. Ela está no espectro, eita, a ultravioleta, como o próprio nome diz, ela está mais do violeta até o azul forte, entendeu? A gente vê na minha explicação que a radiação ultravioleta ela é dividida em três: UVA, UVB e UVC. A radiação UVC é absorvida pela camada de ozônio. Então, o ozônio, o oxigênio com 3 ligações, ela absorve essa radiação e não chega até nós. Mas as radiações UVA e UVB atingem a superfície da Terra e podem penetrar nossa pele. A gente tem que observar que as radiações UVA e UVB elas atravessam a camada de ozônio. A radiação UVB é levemente retirada pelo ozônio, mas consegue... De novo, as radiações UVA e UVB elas atravessam a camada de ozônio, mas a UVB ela é um pouquinho barrada pelo ozônio, entendeu? E mesmo dessa forma, as duas conseguem penetrar a gente. Só que a UVA ela consegue atingir uma camada mais profunda, que é a derme. E a UVB, ela só consegue atingir a epiderme, entendeu? Que é a camada mais superficial da pele. Tanto a radiação UVA quanto a radiação UVB têm efeitos benéficos e prejudiciais. E tem muita coisa, ó. As radiações, elas podem ter vitamina D, sim, ela ajuda na síntese da vitamina D. Ela ajuda a conter inflamação, só que ela também prejudica na parte da imunossupressão, fotossíntese, risco de DNA, ó. Quando alguma radiação a gente pode alterar nosso DNA e acaba gerando uma mutação. É isso que ocasiona o nosso câncer de pele principalmente. A cor da pele pode influenciar o risco de uma pessoa ter câncer por exposição ao sol. Ou seja, quanto mais claro, mais fácil da radiação passar. Então aí você fica com... Nossa! Quanto mais melanina no corpo, menos chance de você ter um câncer de pele. Agora a gente vai falar das radiações ionizantes. Então, as radiações ionizantes, ela apesar de parecer que não tem muito contato com seres humanos, quando a gente tem contato com essas radiações, elas também podem causar malefícios ao nosso organismo. Aqui no Brasil ocorreu um acidente com isótopo radioativo Césio-137, que foi aquele que pegaram lá. Ele botou um bando de link aqui, eu não vou acessar. Próximo. Acabou, só isso mesmo.